Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Rede e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Gabriel Assalim, que é coordenador da mesa de renda variável da Terra Investimentos. Gabriel, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo. Se apresente aí para a galera, por favor, Gabriel. Fala, Brunão, eu te agradeço pelo convite. Meu nome é Gabriel, como você falou, eu sou coordenador aqui da mesa de renda variável da Terra. Atuo há 5 anos no mercado financeiro, né? Eu entrei na Terra mesmo em janeiro de 2018. No início como back-office, depois assessor comercial, e lá no começo de 2019 na mesa de renda variável, que é essa área aí, que a gente vai comentar um pouco hoje. Ah, legal, Gabriel. Eu tinha até esquecido que você já foi comercial também, né? Você começou ali, o seu caminho de entrada foi back-office, né? Você entrou ali como Sim. back. Mas, como assim, naquele momento era um back-office que ajudava também nos eventos, né? Então, fazia um pouco de ligação para os eventos e ajudava na parte operacional, montava as carteiras, ajudava os assessores com a parte de montagem de carteira, enfim, um pouco de tudo no começo, né? Um assistente ali dos assessores. Depois, no segundo momento, eu comecei a tentar fazer algumas captações próprias, né? Trazer alguns clientes para minha base, mas por pouco tempo. Ele durou esse período aí de assessor comercial, durou 5, 6 meses no máximo, quando dentro do escritório veio a necessidade dessa movimentação e eu fui para ser operador de renda variável. E aí isso em 2019, né? Depois, em 2021, que eu assumi a coordenação da área. Ah, legal. Eu ia deixar essa informação para o final, mas deixa eu soltar ela aqui no começo, tá, galera? Então, o Gabriel, tô sendo formal aqui com ele, tá? Mas o Gabriel é meu amigo pessoal. A gente morou junto já, inclusive, né, Babão? E ele era o operador de mesa que me ajudava com meus clientes, né? Então, ele entrou ali. Eu, Foi eu que dei você empurrãozinho para você pelo entrar no passo. escritório, né, também, né, Galvão? O Brunão, ele ajuda muita gente aí a começar na carreira, mas eu acho que o primeiro que ele ajudou fui eu, né? Acho que o primeiro que ele colocou para dentro do escritório fui eu, em 2018. Ele que me indicou para a assessoria, ele que me convenceu a trabalhar nessa área. Então, eu acho que eu fui o primeiro assessor que foi moldado pelo Brunão aí lá atrás. Coitado, falei para ele que ele ia ficar rico fácil. Falei, ó, achei o pote de ouro, vai ficar rico fácil. Aí ele acreditou e foi. O primeiro iludido, coitado. É uma profissão que assim, não tem muito segredo, né? Tem muito esforço, muita intensidade, principalmente para os comerciais, né? Muita intensidade comercial, mas que dá certo, né? Assim, você é a prova disso, né? Eu acompanhei aí o desenvolvimento da parte da sua carreira como assessor comercial, que lá atrás não tinha muito lead, muita base, com muita intensidade, muito esforço comercial, chegou lá. Então, acho que é um recado que a gente tenta passar sempre para quem está começando, né? Não é fácil, é uma profissão bastante difícil, mas que assim, tem um caminho que não falha, né? De muito esforço comercial, muita intensidade, muito trabalho, como em qualquer área, né? Acho que em nenhuma área você consegue chegar lá sem muito esforço. A gente já vai entrar até. Eu quero mais da sua expertise como head aí da mesa, Gabriel. Mas só aproveitando esse gancho, né, para a galera que está começando, claro, não é fácil, né, da noite para o dia, mas você teve a sensação que, assim, querendo ou não, você sente que a área paga bem, que os ganhos, né, que o professor tem na mesa ou como comercial, qualquer área que seja, você sente que paga acima da média mesmo? Sim, paga bem. É uma área que paga bem. O mercado financeiro, de uma maneira geral, ele paga bem. E a assessoria de investimentos paga muito bem. Mas assim, assim, é uma chave que vira muito rápido, né? O ganho ele é exponencial. Assim, não é uma área como empresa que você vai ali subindo de cargo e o salário vai aumentando de pouco em pouco. Né? Assim, é o que eu sempre falo para os assessores que estão começando aqui. O capital, os primeiros 5 milhões é sempre mais difícil de captar os segundos 5 milhões. Então, assim, quando você parece
que não sai do lugar, mas do 0 ao 20 é muito difícil, mas de repente do 20 ao 40 é muito mais fácil, do 40 aos 60, então vai ficando cada vez mais fácil, porque cada vez você tem mais clientes, mais indicações, mais pessoas conhecem o seu trabalho. Então, assim, como no começo é muito difícil, como demora um tempo maior para chegar nos primeiros 20, muita gente acaba desistindo e ficando no caminho. Mas chegando nos 20 milhões, 25 milhões, o negócio começa a andar e aí o assessor começa a ganhar dinheiro mais rápido, né? Então, e aí tem várias formas de o assessor ganhar dinheiro, mas é uma área que paga muito bem, com certeza. Eu falo direto no canal o seguinte, né? Claro que tem as dificuldades, mas eu sempre falo, e é verdade mesmo quando eu falo isso, tá, gente? Não é marketing, não. Poxa, meus amigos que mais ganham dinheiro hoje, mais ou menos assim, são os que são assessores também. O Gabriel, um deles, quando eu falo isso, é o Gabriel. Então, eu penso ali em 2, 3, 4 que são assessores também, que, ao meu ver, são as pessoas que eu conheço que mais estão ganhando. Eu não conheço... Tem um amigo meu que é empresário, que ele acho que ganha bastante bem, mas o resto é assessor. Eu acho que, assim, a gente tem amigos em comum da faculdade, né? Então, eu acho que lá atrás, assim, muita gente, até pelo inicial maior, né, pela facilidade de entrar, eu acho que as pessoas, num primeiro momento, preferiam ir para banco, porque a assessoria demora, né? E no começo você tem ali, se muito, uma ajuda de custo. Então, demora para engrenar. Então, a gente via os nossos amigos muito indo para banco, né? Eu prefiro ir para banco, vou ali ganhar um fixo maior no começo, tem os benefícios, mas, assim, rapidamente essa curva se inverte, né? Rapidamente a gente... o trabalho de assessoria acaba remunerando melhor do que os bancários. Perfeito, legal trazer essa visão sua também. Eu acho que contribui muito com a turma, Gabriel. Mas vamos falar. Eu te trouxe especialmente aqui. Dá para falar de vários assuntos com o Gabriel, mas eu queria, até para não tomar muito seu tempo, a gente está gravando aqui antes da mercado abrir, já ele vai estar na loucura, os clientes vão estar ligando. Mas, Gabriel, você hoje é coordenador da mesa de renda variável. Sim. Eu vou fazer até uma propaganda para vocês que, se não a melhor, uma das melhores mesas de renda variável hoje da Rede XP, né, de escritórios da Rede XP. Fato, tá? Fato, você sabe que é. Então, acho que, enfim, tem muita expertise aí dentro. Primeiro, vamos explicar para a galera o que é essa mesa de renda variável. Você pode explicar o que é mesa de renda variável, que hoje em dia tem em vários escritórios, mas você sabe que até você aí ajudou a levar para outros escritórios esse modelo, né? Como que funciona? O que é a mesa? Para a galera que está começando e não sabe. Tá, vamos lá. Basicamente, hoje, acho que assim, a maioria dos escritórios estão se estruturando de uma forma em que o assessor ele fique com o tempo livre para captação, tá? Então, acho que na maioria dos escritórios hoje a gente já tem outras estruturas, não só de renda variável, de renda fixa, de fundos, de previdência, mas a mesa de renda variável, né, e falando aqui da Terra, são pessoas, né, um grupo de pessoas que trabalham diretamente com o cliente, fazem interface direta com o cliente, para falar de assuntos que tangem renda variável, seja ações, seja mercado à vista, seja mercado futuro, seja mercado de opções, seja clientes com carteira de ações, para fazer hedge em commodities, para fazer hedge em câmbio. Então, como o assessor, ele é uma figura que está na rua, está fazendo captação, está fazendo reuniões, a função da mesa de renda variável, primeiro, é ter uma equipe que está melhor informada, o assessor não consegue ficar 100% informado de tudo que acontece no mercado, o mercado é muito dinâmico, não consegue ficar 100% na frente da tela, né? Então, é uma equipe que tem a expertise de entrar em contato com o cliente, fazer uma interface direta e bater um papo com o cliente do que tange a renda variável, tá? Então, o assessor está focado na captação, ele está focado nas reuniões, está focado em atendimento, enquanto a mesa, a gente tem um grupo de pessoas 100% full time olhando a tela, olhando as notícias de mercado, olhando as informações relevantes para levar isso para o cliente. Tá? Então, trazer um serviço adicional para o cliente, fora o trabalho do assessor que ele já tem. Então, complementando, né, galera? O Gabriel me confirma. A ideia é a seguinte: o assessor de investimentos, como eu falo muito aqui no canal, ele é comercial. Ele tem que ir atrás de clientes, senão o jogo nem começa. Pelo menos não deveria ficar olhando a tela o dia inteiro, né, Gabriel? Sim. Acho que
Os que dão certo, os que a gente viu durante a nossa trajetória, a gente viu muitos assessores que deram certo, outros que deram errado, né? A gente vai acompanhando. Os que deram certo são os que estão na rua, né? Os que estão fazendo reunião, que estão fazendo ligações. Aqueles que ficam olhando a tela o dia inteiro, eles não têm a intensidade comercial necessária para dar certo na profissão. Então, galera, é o seguinte, eu trouxe aqui, né, tive o prazer de trazer aqui o operador que me ajudava com os meus clientes. Então, qual que é a ideia da mesa? Eu ficava falando com os clientes, pelo menos era a ideia, ficava buscando, tomando café para fazer a primeira reunião e tudo mais. O Gabriel, ele ficava olhando o mercado. Por quê? Porque se um cliente me ligava, e isso acontecia bastante, só que acontecia com ele, né? Porque a gente tinha estrutura. Se o cliente me ligava, falava, Bruno, como que estão as ações da Petrobras hoje? Muitas vezes, gente, infelizmente, a gente não tem tempo para olhar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o Gabriel sabia. E aí, né, já era alinhado com os clientes que, olha, eu falava sem problema nenhum, porque tem assessor que eu sinto que quer falar que manja tudo, né? A gente não manja tudo, a gente tem que ter um pouco de humildade nesse sentido e falar, olha, eu não consigo olhar o mercado todo dia, porque eu estou aqui fazendo reunião com você, cliente. Mas o operador de mesa, né, o Gabriel, que é no meu caso, ele está lá olhando, liga para ele que ele faz o atendimento, que ele te ajuda com a operação. Às vezes chamava margem, né, de algum trader, né, Gabriel? Sim, é isso, assim. Então, a gente está gravando aqui, eu vou dar um exemplo. Ontem, CVC caiu 10%, né? Então, o cliente vai ligar para o assessor que está na rua no meio do dia, perguntar por que está caindo 10%. O assessor não sabe, muitas vezes, ele não viu notícia, ele não teve tempo para isso, tá? E a gente, do outro lado da mesa, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para olhar, saber o que está acontecendo, né, e atender o cliente de uma forma interessante e levar as notícias, né? Levar as informações relevantes. A gente não toma decisão nenhuma pelo cliente, não é nunca essa a ideia. A ideia é que a gente, dentro de tudo que tem no mercado, de muitas notícias que são relevantes e outras que não fazem preço, não são nada relevantes, de muita análise boa e muita análise ruim ao mesmo tempo, a gente sintetizar para o cliente tudo que é relevante, tudo que é importante, tudo que faz sentido, e entregar para o cliente as informações de uma forma que ele consiga tomar uma decisão rápida. A gente tem clientes que, você sabe, são médicos, são engenheiros, são advogados, e eles não têm tempo, eles precisam que alguém ligue, passe as informações de uma maneira simples, seja fácil de entender e que sintetize tudo que é de relevante que está no mercado. E é essa a nossa função, é passar isso para o cliente e, a partir daí, o cliente tomar a decisão dele, se ele compra, se ele vende, se ele faz proteção na soja, se ele não faz proteção na soja, se ele vai comprar dólar, se ele não vai comprar dólar. Então, a decisão é sempre do cliente. O martelo quem bate é ele, porque o dinheiro é dele, né? Não tem como ser diferente. Mas a nossa função enquanto mesa é sintetizar todas as informações relevantes disponíveis para que o cliente tome uma decisão adequada. Eu vou aproveitar a sua expertise para entrar num ponto que, assim, pelo menos eu sempre falo, e aí você pode concordar comigo ou não, não que a gente não tenha que estudar, né? Eu nunca, poxa, né, eu tenho CFP, você, Gabriel, tem CEA, CFP e CNPI? Estou no caminho. Falta uma para tirar o CNPI pleno. Então, assim, eu sou a favor do estudo, a gente tem que estudar sim. Mas eu sempre falo que o principal, até para a mesa, né, Gabriel, é estar do lado do cliente, é pegar a análise da corretora e mastigar para o cliente. A gente pode até estudar para a gente saber, é bom que a gente estude, mas não é a função dar call, fazer análise, porque eu até aproveitando, mas ontem mesmo eu vi um cara que fala assim, para ser assessor de investimentos tem que saber fazer valuation de ações. Enfim, como você enxerga? Até que assim, é muito bem separado as profissões, né? O analista faz valuation, assim, o assessor ele atende o cliente. Então, assim, não é a nossa função fazer valuation, né? Não é a nossa expertise. Acho que assim, o estudo é muito importante. A gente tem que saber, assim, a gente tem que saber levar o conteúdo para o cliente de uma forma interessante. Eu acho que assim, a principal virtude, porque assim, hoje o mercado, a gente sabe que tem muita gente que quer falar difícil para parecer mais inteligente do que é, né? E a nossa função enquanto assessor, e principalmente na mesa, é a gente conseguir passar as informações que tem disponível para o cliente de uma maneira simples dele entender, né?
a gente sempre fala isso, a gente sempre falava isso quando a gente trabalhava juntos. A gente tem muitos clientes muito inteligentes, muito inteligentes. Então, assim, as pessoas, tem empresário, tem médico, as pessoas são, na média, muito inteligentes. Mas, às vezes, pela dificuldade de como o mercado quer passar as informações, das palavras que são utilizadas, enfim, esses clientes acabam perdendo o interesse, né? Fica desinteressante para esses clientes. Então, a nossa função é meio que traduzir, sintetizar e levar de uma forma fácil que todo mundo entenda, né? Então, não é a nossa função fazer o valuation, a nossa função é pegar o valuation, olhar aquele monte de letrinhas ali que tem, um monte de palavras em inglês, e levar para o cliente de uma maneira simples, que ele já vive no dia a dia da empresa dele. Ele já faz a análise da empresa dele, ele já faz a análise de liquidez da empresa dele, ele já faz o valuation da empresa dele, né? Pô, minha empresa vale tantas vezes o lucro que eu tenho, né? Poxa, minha empresa vale tantas vezes o valor patrimonial, né? Se eu vender o patrimônio, o cara já faz isso no dia a dia dele. Só que o mercado utiliza assim, de palavras que não são do cotidiano daquelas pessoas. Então, a nossa função é pegar o valuation de pessoas confiáveis. Então, primeiro, filtrar quem são as pessoas confiáveis no mercado. A gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, não são confiáveis no mercado. Então, trazer essas pessoas que fazem um bom trabalho, pegar a análise dessas pessoas, sintetizar. Então, ver a análise macro, combinar com a análise micro do papel, com o valuation, ver o que a XP está falando, o que outras casas de research estão falando, para entregar para o cliente, falar assim, ó, no conjunto, né, a direção é essa. Né? A direção para esse setor de ações, os analistas estão falando isso. Né? O que você acha? E aí cada um tem a sua visão. O cliente às vezes concorda com a análise, às vezes o cliente ele é inteligente, ele tem um discernimento, fala, ó, Gabriel, eu sou desse setor, eu não gosto desse papel. Nossa, Gabriel, é verdade, eu sou fornecedor desse setor e, de fato, você está indo muito bem. Então, assim, o cliente ele tem esse discernimento de bater o martelo, mas o que a gente tem que fazer é chegar com as informações mastigadas. Não é eu que vou fazer o valuation, não, eu vou pegar alguns valuations de pessoas do mercado, sintetizar e levar para o meu cliente de uma forma que ele entenda tranquilo, assim, eu não preciso levar palavras difíceis, eu não preciso sintetizar, simplificar a informação. E, assim, tudo isso em paralelo com eventos, cursos que são importantes para o cliente também entender o que ele faz, né? Assim, então, assim, fora a compra e a venda de ações, tem outras operações que a gente faz que são mais difíceis e que o cliente tem que entender antes de fazer. Então, esse é um pouco o trabalho da educação financeira que a gente tenta fazer. Acho que mais o nosso trabalho enquanto assessor de uma maneira geral, e a mesa faz parte disso, é um trabalho de educação financeira, do cliente devagar entendendo. Assim, e tem diversos casos de clientes que, no primeiro momento, são extremamente conservadores, e eles não são conservadores pelo perfil, eles são conservadores porque eles não entendem, né? E conforme você vai mostrando para ele como funciona o mercado, como funciona o mercado de ações, como a gente pode trabalhar, as operações que são disponíveis, o cliente começa a querer tomar um pouco mais de risco, né? Porque você ser conservador é ter medo. A partir do momento que você entende o risco que você está se expondo, você fica. E é o que a gente sempre falava: tem cliente que toma muito risco no negócio dele, na empresa dele, no comércio dele, e tem muito medo de mercado. Não é que ele é conservador, muito pelo contrário, ele é extremamente agressivo na outra ponta. Mas ele acaba sendo conservador porque no dia a dia ele não entende o que acontece no mercado de ações. Uau! Que aula, que aula. Pessoal, deu uma travada aí na internet do Gabriel e ele trocou ali, chegou mais perto do Wi-Fi, mas acho que deu para pegar o que ele tinha falado, né? Uma aula realmente sobre atendimento ao cliente, e tem alguns pontos que eu queria trabalhar nisso. O primeiro deles você falou, Gabriel, algo que eu acho muito interessante, que é a questão do cliente, ele não é conservador. Porque muito assessor vira e às vezes fala, né, até para mim, todos os meus clientes são conservadores. E eu também sempre senti na prática que, na verdade, o cliente ele não está entendendo ele não está entendendo como é que funciona aquele ativo. E aí eu até pergunto para as pessoas, você investiria em algo que você não entende exatamente como funciona? Não, né, normalmente. Por que seu cliente investiria? Então, acho que
é muito relevante isso da educação financeira que você falou, de, tipo, explicar mesmo para o cliente o que é o mercado. Afinal, eu e você, a gente também tem bolsa, né, Gabriel? Quando está caindo, a gente está perdendo também, só que a gente entende o que está acontecendo. O cliente, às vezes, não sabe. E aí eu queria aproveitar a sua expertise para falar assim, conta para a gente um pouco dos momentos de crise. A gente já passou juntos, inclusive, pela pandemia, que o mercado caiu aí 50%. Como que foi nesse momento para você? E como que é quando o mercado não está indo bem? Eleição, agora teve o caso da Americanas. Como que é essa tratativa com o cliente? Muitos assessores às vezes estão começando, acho que vão perder todos os clientes quando o mercado cai. Como que é esse dia a dia, atendendo ali os clientes nas ações, na renda variável, que é o que mais tem risco, que mais oscila, Gabriel? Então, Bruno, acho que assim, o principal sempre é a proximidade com o cliente. É a gente conseguir estar muito próximo do cliente. De novo, em momentos como a pandemia, em momentos como 2021, ano passado teve alguns momentos de queda mais acentuadas. Eu acho que assim, a gente tem que sempre explicar para o cliente o que está acontecendo, por que as ações dele estão caindo, né? Se é um movimento macro, né? Se não mexeu no micro do papel, se mexeu no micro do papel, se muda ou não muda o valuation. É explicar, ser o mais transparente possível. O mercado é sempre inerente, né? Assim, a gente não consegue controlar o mercado, mas a gente consegue fazer um serviço bem feito. E essa que é a intenção sempre. Eu não consigo garantir para o cliente que a ação que ele comprou vai subir, mas eu consigo garantir que aconteça o que acontecer, eu vou estar do lado dele explicando o que está acontecendo e ajudando ele a tomar a melhor decisão. E é isso, é ficar próximo, é estar muito próximo. Eu acho que até nesses momentos, falando até da questão mais comercial, nesses momentos que diferenciam os bons operadores dos maus operadores, né? Acho que quem consegue ficar mais próximo, falar mais com os clientes, estar perto do momento que o cliente está mais nervoso, é o que vai ganhar mais ali a confiança do cliente. Porque o trabalho da mesa é um trabalho de confiança, né? O primeiro do assessor com o operador, né? Você sabe disso. O assessor precisa confiar no operador para primeiro ele passar os clientes para a mesa, entrar em contato, fazer o trabalho de renda variável. E, num segundo momento, o trabalho do operador com o cliente precisa ser de confiança. Então, assim, é muito claro para a gente que aqueles clientes que passaram por mais momentos ruins com a gente estão ainda são ainda nossos clientes, são aqueles mais fiéis, né? Porque eles perceberam que, poxa, de fato, passou por um momento difícil, eles estavam do nosso lado, eles estavam explicando o que estava acontecendo, o mercado melhorou, a carteira melhorou, depois no segundo momento veio outra crise, eles estavam do nosso lado, eles falavam o que estava acontecendo, então tudo isso vai trazendo mais confiança do cliente estar com você. Inúmeras vezes, quantas vezes a gente pegou, né, Gabriel? Às vezes uma cliente perdendo dinheiro ali, uma pandemia, alguma situação mais crítica, o cliente às vezes liga mais exaltado, né? Acho que eu não lembro de algum caso muito grave, assim, foi comigo pelo menos, mas o cliente liga mais estressado. Quantas vezes a gente pegou o carro, às vezes longe, vai até o cliente e fala, não, pera aí que a gente está indo aí explicar exatamente o que está acontecendo, o que a gente vai fazer. E aí, putz, ou seja, dá a cara a tapa total, né? A pessoa liga brava com você, em vez de você, sei lá, se desculpar, a gente pegava e ia até a pessoa, fala, não, tô indo aí pra gente conversar. Muitas vezes a gente fez isso. Acho que não tem culpa aí, né? Então, assim, não tem por que a gente se desculpar e a gente tem que explicar. Então, assim, quando a gente tenta ser muito claro sempre que o cliente vai entrar na renda variável, dos riscos que existem, assim, acho que eu já fiz muitas reuniões com você e a gente sempre deixava muito claro para os clientes quais eram os riscos que o cliente estava assumindo quando entrava no mercado de ações. Mas alguns, eles têm que analisar, tá, tudo bem, isso é se der tudo errado, né? Não, mas não é assim, vai cair se der tudo errado, não é, vai cair, né? Assim, não é que pode cair, vai cair, em algum momento vai cair, em algum mês vai ser ruim, né? Assim, a renda variável, ela nunca vai ser uma linha reta para cima, né? Assim, então é o preço que a gente paga por tentar buscar uma rentabilidade maior. Então é isso, nesses momentos ir lá, falar com o cliente, explicar mais uma vez, né, tudo que tem para ser explicado, explicar o movimento do mercado. Então, assim, acho que o momento talvez mais crítico que a gente passou junto foi a pandemia, que caiu 50%, 50 e poucos por cento.
E assim, acho que a gente passou muito tranquilo, porque era explicar. Para aqueles mais desesperados, né, para aqueles que têm mais medo, tentar segurar para que ele não tome nenhuma decisão de cabeça quente, que é um pouco da nossa função também, tirar os vieses dos clientes. Então, no Sim. mercado financeiro, a gente tem a parte racional e tem a parte emocional. A gente não pode deixar que o cliente tome decisões emocionais, que acontece, tá? Então, a nossa função também é tirar um pouco dos vieses comportamentais dos clientes na tomada de decisão, o que é extremamente difícil, porque a gente tem vieses também, né? Todos nós temos vieses. Então, a gente busca tirar os vieses comportamentais dos clientes. E para aqueles que estavam mais tranquilos, mostrar que talvez seria um bom momento de fazer novas alocações, né? Porque a bolsa estava a 50% de desconto, então é o momento de comprar. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem isso, para aqueles que não estavam mais desconfortáveis, pelo menos não, assim, evitar com que eles tomassem uma decisão emocional de vender num preço lá embaixo. E para aqueles que têm um emocional um pouco mais forte, que estavam mais tranquilos com a situação, aumentar a posição. Acho que Foi isso que a gente fez, né? É isso. Então, não tem muito segredo, né? Mas, assim, a proximidade, é o relacionamento, é falar com o cliente sempre. Eu não sei, assim, se você tem uma métrica aí com o pessoal que te segue, de em quanto tempo o assessor comercial tem que falar com o cliente, mas eu costumo dizer que a mesa tem que ser 4, 5 vezes mais, né? Se você fala com o seu cliente uma vez no mês, a gente tem que falar toda semana. Se você fala toda semana, a gente tem que falar todo dia. Então, porque o mercado de renda variável é muito mais dinâmico do que as outras caixinhas da carteira. Vamos pegar. O Gabriel está dando uma aula aqui para todos nós, né? Mas eu queria frisar algumas coisas importantes que ele falou muito, né, durante o discurso dele. E nos melhores profissionais eu ouço muito isso. Vocês podem reparar no Por Dentro da Rede. Vou fazer até uma estatística de quantas pessoas falaram sobre isso, né? Mas relacionamento, proximidade, confiança. Esse é o jogo, galera. O jogo é esse. O resto, o mercado. Inclusive, eu posso estar errado, eu posso estar esquecendo, tá, Gabriel? Mas eu acho que né, como assessor comercial, acho que eu não perdi nenhum cliente na pandemia. A gente pode estar esquecendo de alguém, mas eu não lembro de ninguém que. E a gente teve clientes perdendo, eu, né, no caso, tive clientes perdendo ali quase 1 milhão, né? 600, 700 mil, meio milhão. A gente teve vários casos assim. E que eu lembro, ninguém saiu, eu acho. Isso, assim, acho que o ponto principal é a confiança, né? O cliente estar sempre confiante no seu trabalho. Então, assim, poxa, caiu 50%, meu assessor sumiu, aí o cliente vai ficar bravo mesmo. Não, caiu 50%, mas eu fiquei sabendo que caiu 50% porque ele me ligou. Eu não fiquei sabendo que caiu 50% porque eu liguei a televisão e no Jornal Nacional estava falando que o mercado está caindo. Não, meu assessor que me ligou para explicar o que estava acontecendo, né? Até porque, falei ontem, né, que eu gravei lá o call sobre Americanas, falei o seguinte, se não fosse isso, né, Gabriel, a gente não tinha emprego. Se fosse uma linha reta para cima, para que serve o assessor de investimentos? É isso, assim, se fosse fácil, né, o cliente fazer sozinho, né? Então, assim, é a dificuldade. E tudo, acho que qualquer profissão é a questão da confiança, né? Acho que a gente escolhe um médico porque o médico, às vezes, explica melhor o que está acontecendo, você consegue, no discurso dele, ter uma confiança melhor. E é isso, no dia a dia é isso, a gente vai escolhendo os profissionais que vão nos cercar pela confiança. Perfeito, Gabriel. E aí, poxa, obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Eu queria aproveitar para... A gente tem que gravar Gabriel, para contar só uns perrengues aí que a gente já passou. Eu queria ter trazido alguns aqui, mas o nosso tempo é curto, então a gente marca um só depois, papo de bar. A gente pode até tomar um chopp gravando. Mas aí você vai gostar, né? Mas tem um que eu queria comentar com o pessoal ver que nem tudo são flores, né? Um momento bom, mas que foi bem difícil para a gente. A gente tinha um cliente que a gente atendia ali em conjunto, né, Gabriel? Não sei se você lembra, aliás, eu sei que você lembra sim, que a gente ganhou um bônus por causa desse cliente, né? Você tinha o PAN na época, e os assessores mais sêniores até hoje fazem isso, né? Enfim, pega o bônus do assessor que está começando, divide, né? Faz um trabalho em conjunto ali. E é muito engraçado que, assim, quando tem o bônus, e para quem não sabe, quando tem esses bônus,
e tem uma saída do dinheiro, você tem que devolver o bônus. Então a gente tinha ganhado já o dinheiro, né, Gabriel? Foi isso, eu acho. A gente tinha ganhado já o dinheiro, só que a gente estava com medo, o cliente estava meio. É um cliente mais difícil, né, Gabriel? É um cliente complicado ali por vários motivos, mas que tinha um patrimônio muito grande. E a gente tinha muito medo do cliente sair, né? Muito medo do cliente sair, porque a gente ia ter que devolver o dinheiro. Aí eu lembro foi um dia, aí você vai me corrigir, mas era um feriado, talvez. Era um Eu feriado tava... emendado, né? Acho que era um feriado prolongado, acho que um feriado de terça, que eu estava no escritório sozinho na segunda. Era uma coisa assim. Só a mesa estava no escritório, né? Tá, perfeito. Então, o assessor comercial folgado, eu estava em um churrasco e o Gabriel estava na mesa, o Gabriel estava É isso. trabalhando. E aí parece que esse cliente ligou, né, no dia, bravo, o que aconteceu? É isso, assim, basicamente a gente tinha esse bônus, né? E o cliente, se ele sacasse, a gente teria que devolver o bônus para XP. E aí, nessa segunda-feira, que era um feriado, não vou lembrar qual data que era, mas era um feriado de terça, o cliente ligou na segunda-feira, né, falando que a contabilidade estava boa, queria resgatar o dinheiro, né, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve que devolver o bônus, mas assim, tudo que uma conversa explicando, né, mostrar quais investimentos o cliente tinha e como que a gente poderia seguir para melhorar os rendimentos não resolvesse, né? E aí ela continuou, mas foi assim um momento marcante porque a gente quase teve que devolver esse bônus para a XP. Né? Ele tá Em falando outro tranquilo momento, agora, mas na época ele não tava falando tranquilo assim, não, viu? Na época, eu lembro, eu tava no churrasco, né? Já tinha bebido algum pouquinho e eu tive que fazer reunião. Eu não lembro se eu fiz com o cliente ou com você. Eu acho que foi com você no churrasco, a gente ficou 40 minutos conversando. Eu bêbado, tá? Já tava bêbado já, o Gabriel no escritório, e a gente tentando dar um jeito de segurar o cliente. Sei lá, vai saber, a gente já devia ter até gastado já o dinheiro, né, Gabriel? É isso, assim, aí a gente foi dura, assim, isso se prolongou, na verdade, né? Essa segunda foi o ponto principal, e a gente ficou conversando por telefone, eu lembro que eu estava se falando por telefone, eu falava com a cliente, falava com o Bruno, não sei se o Bruno falava com a cliente também, e aí durante a semana isso foi se resolvendo, né? Acho que a gente conseguiu fazer algumas alterações que seria melhor para o cliente, e a gente conseguiu reter naquele momento. Mas assim, e no momento que a gente estava começando também, no momento que aquele bônus era extremamente importante para a gente, né? Assim, acho que foi isso há 4, 5 anos atrás, então era mais assim, aqueles bônus do PAN era muito relevante para a nossa remuneração. Não. Se tivesse que devolver dinheiro é triste demais. A gente não precisou, né, Gabriel? A gente conseguiu reter ali, Não. tranquilo, e deu certo. Acabava que sempre dava certo, né? E para a gente finalizar assim, usando muito o que o Gabriel falou, é proximidade, gente. Por que dá certo? Porque quando você está junto do cliente, você está se esforçando, eu acho que não precisa, entre aspas, tá? Não precisa nem ser bom. Se você ficar junto do cliente, a gente conhece vários assessores que talvez não sejam nem tão experts no mercado, né, Gabriel? Mas o cara é tão bom ali no olho no Sim. olho, na confiança, que supera qualquer coisa. Se a gente olhar o próprio Guilherme Benchimol, né, que foi um assessor de sucesso, né, se tem alguém que saiu de ser assessor de investimentos e deu certo foi ele, né, porque assim, tinha muita gente melhor tecnicamente de mercado do que ele, né, que ele tinha muita intensidade, muito esforço comercial, mas tecnicamente de mercado ele não era o que se destacava. Então é o melhor exemplo de que o que no longo prazo faz você chegar lá é esforço comercial, necessidade de estar perto do cliente. Bom, Gabriel, obrigado pela participação, prazer ter você aqui. Tenho certeza que a turma gostou. Turma, comente aí o que vocês Valeu, Brunão. acharam. E podemos deixar um contato seu aqui, se alguém quiser mandar uma mensagem aí? Pode deixar, com certeza. A gente vai deixar aqui nos comentários um contato aí do Gabriel, e quem quiser trocar uma ideia com ele, só pagar um chopp aí, que aí ele vai tranquilamente, viu, pessoal? É o segredo. É isso. Valeu, Brunão, obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Eu acho que
é muito importante, porque a gente que trabalha no mercado sabe que as pessoas chegam na profissão sem entender muito bem como funciona e qual é o tamanho da dificuldade que é ser assessor de investimentos. A remuneração é boa, mas o caminho é árduo. Então, parabéns pelo trabalho de preparar, né, muitos assessores. Valeu, Gabriel.